Olá, tudo bem com vocês? Continuando então nossa discussão a respeito da utilidade e agora também em relação ao trabalho colaborativo. Quando a gente fala que as equipes de trabalho elas devem trabalhar justamente em sinergia com base então nos objetivos estabelecidos pelas organizações, e naturalmente essas equipes elas têm de observar quais são os aspectos inerentes às metas estabelecidas para que esse objetivo seja atingido, nós temos então uma necessidade de que o líder da equipe e os seus liderados trabalhem em coesão. Nesse sentido, o que nós precisamos estabelecer em primeiro lugar? Seja você um líder de equipe ou então um colaborador dentro de uma equipe. Uma clara comunicação. Em primeiro lugar, as diretrizes devem ser passadas pelo líder de forma clara, objetiva e precisa, que são os princípios básicos da boa comunicação. E o liderado, o colaborador que faz parte dessa equipe, deve então buscar a compreensão a respeito daquilo que está sendo solicitado. Não havendo essa compreensão em um primeiro momento, a partir de um briefing, de uma reunião, ou até mesmo por um memorando, ou por um e-mail, né, já que nós estamos falando aí de equipes que estão cada vez mais conectadas e menos próximas, nós precisamos então estabelecer a necessidade de que as dúvidas sejam tiradas. Muitas dúvidas são comuns dentro de uma determinada equipe, mesmo que nós tenhamos vários colaboradores e estes não estejam próximos. Quando nós estamos falando de colaboradores que estão numa mesma unidade funcional, fica ainda mais fácil que então as dúvidas sejam tiradas. E o líder precisa ser acessível. Líderes que não são acessíveis não são bons líderes. Eles não esclarecem e não determinam exatamente quais são os processos que devem ser seguidos. Dentro de uma organização, independente do seu porte, seja uma micro, pequena empresa, ou seja uma empresa de médio, grande porte, ou uma multinacional, nós devemos observar a necessidade, então, de que as lideranças estejam de fácil, digamos assim, tangíveis, ou seja, acessíveis para que, então, os colaboradores possam tirar as dúvidas, que estas lideranças acompanhem os processos desenvolvidos, então, durante aquilo que foi determinado, que os indicadores sejam de fácil compreensão, tanto para o líder quanto para o liderado, e que o liderado entenda como ele pode buscar informações complementares no dia a dia em execução à sua rotina de trabalho. Com relação à percepção de utilidade, a liderança ela tende a observar aqueles liderados, ou seja, os membros da sua equipe que se destacam não apenas pela entrega em si final, mas pela proatividade, pelo dinamismo e, naturalmente, por uma compreensão mais rápida. Mas dentro da premissa do trabalho colaborativo, é importante que os membros de uma equipe entendam que quanto mais derem suas contribuições para que os outros membros da equipe possam entregar aquilo que está sendo esperado, naturalmente estes serão observados. Então, nesse contexto, observamos duas condições básicas. Primeiro, a premissa da colaboração, em que você mesmo, dentro de uma questão em que envolva a competitividade, por exemplo, por comissões ou por premiações, você contribua para o desenvolvimento, então, daquela atividade e para o desenvolvimento dos seus colegas dentro daquela equipe que entregará o resultado final. E a segunda situação é a necessidade de que, então, o líder esteja próximo dessa equipe para evitar que tenhamos, então, ali vaidades ou, então, no caso, o famoso cidadão que passa rasteira nos colegas. Então, dentro de uma clareza necessária, nas empresas nós temos muito disso. Equipes que devem trabalhar junto, equipes que devem, então, entregar um resultado final, mas que muitas vezes, então, por uma necessidade de uma concorrência até mesmo instigada pela organização para que os resultados sejam entregues mais rapidamente e cada vez melhor, você tem, então, ali aquele famoso cara que vai puxar o tapete do outro. E isso não é bom dentro das empresas. Nós temos discutido isso. Eu acho importante que fique bem claro que a percepção de utilidade não necessariamente é a necessidade que a empresa tem de instigar a concorrência interna, mas sim que essa concorrência não ela seja saudável e você tenha, então, ali o quê? A promoção do trabalho colaborativo. E os membros da equipe entendam que, ainda que estejam em jogo comissões, premiações ou reconhecimento individual, mais ainda é importante para a empresa o reconhecimento coletivo pela entrega final. Um forte abraço para vocês. Se você gostou, dá aí o seu curtir, clica no sininho para você saber quando tiver outro vídeo. Um forte abraço e até a próxima.